Eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Em 1996, eu consegui prestar o concurso da polícia, né? Mas assim, eu não tinha condições nenhuma de ser policial, ao meu ver, no meu entendimento. Eu estava desempregado, eu fazia alguns serviços de ajudante de pintura, né? Eventualmente, um ou outro irmão da igreja que eu frequento me deixava pintar ali a casa, me pagava alguma coisa e tal. Eu conseguia me manter, né, vivo, tá? Mas eu estava passando por problemas graves em relacionamento dentro de casa, né? Infelizmente, meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, meu pai que já é falecido, na época meu pai, ele não sei porquê, mas a gente começou a ter muito problema, né? Ele não gostava da minha crença, da minha religião, ele não gostava, tá? E ele, por diversas vezes, eu tinha na época 20 anos, por diversas vezes ele chegou a me bater, me agredir. Uma vez eu me lembro que eu apanhei com a própria Bíblia que eu tinha, uma Bíblia de couro. E ele escondia as panelas, ele jogava a comida fora. Eu chegava, não tinha comida, as panelas tudo limpas. Meu pai trabalhava à noite na prefeitura. Minha mãe também trabalhava à noite no Hospital Municipal do Tatuapé. Cada um trabalhava num dia, né? Então meu pai trabalhava numa noite e minha mãe estava em casa. E aí, quando minha mãe estava trabalhando, meu pai estava em casa. Quando minha mãe estava em casa, era um paraíso. Quando meu pai estava em casa, para mim, aquelas épocas, aquele período se tornou um período muito ruim para mim. Porque eu não sei explicar o motivo, mas o meu pai parece que foi acometido de algum espírito ruim, sabe, cara? Para nós que somos crentes, né? A impressão que dá é essa, que ele foi acometido por algum espírito ruim. Meu pai, ele me agredia do nada, assim, sabe, cara? E eu passando por essa situação difícil, de vez em quando eu conseguia fazer algum tipo de trabalho, né? De pintura na casa de um irmão, de outro. E, enfim, não conseguia emprego. E ele meu pai estava muito ruim lidar com ele, né? Bom, o que acontece? Quando meu pai estava em casa, eu não conseguia ficar em casa. Eu saía, dormia pela rua, dormia na rua. Dormi muitas vezes na pracinha do Jardim Vila Galvão. Dormi embaixo da marquise de uma padaria, me abrigando da chuva. Minha mãe não sabia disso. Minha mãe estava trabalhando, ela não sabia. Minha mãe sempre foi uma leoa, sempre amou todos os filhos. Meu pai também sempre amou seus filhos, mas infelizmente isso aconteceu. Meu pai se tornou uma pessoa muito difícil de lidar, especialmente para mim. E então, quando minha mãe não estava em casa, eu dormia na rua. E como eu já era músico da Igreja Congregação Cristã no Brasil, onde eu me oficializei em 1994, a única coisa que eu tinha era uma calça social, uma camisa social. Eu tinha só uma roupa íntima, né? Não tinha meia. Tinha um sapato preto furado embaixo, de tanto andar com esse sapato. Eu tinha uma bicicletinha barra forte,
onde eu amarrava meu instrumento e ia congregar. Nas igrejas aí, longe, às vezes ia congregar, ia ouvir a palavra. E de repente me deu um desejo, gente, de virar policial. Eu queria ser policial. Eu queria ser especialmente um policial da banda de música da Polícia Militar. Só que assim, eu não tinha estudo, né? Eu tinha 7ª série, eu comecei a estudar bastante, escola pública, né? Daí eu conversei com alguns professores, um deles eu me lembro muito bem, o professor Osvaldo, a gente chamava ele carinhosamente de Bodão. E o Bodão, uma vez eu cheguei para ele e falei assim: Bodão, eu queria ser policial, quero passar no concurso da polícia, né? Será que você pode me ajudar? Expliquei para ele mais ou menos qual que era a matéria que caía, né? Na área de física, de matemática. E cara, ele me deu um caderno lá e falou assim: ó, você vai estudar o que eu falar para você. Ele começou a me ensinar um monte de coisa que ele não ensinava na sala de aula. Tinha como ele ensinar. Era uma bagunça a sala de aula. Mas na hora do intervalo eu ia na sala dos professores, ficava ali com ele e tal. Ele me ensinando progressão aritmética, PA, PG, um monte de coisa que a gente não consegue ver, né? E outros professores, que nem a professora Bia, que eu tinha, história, professora Aimee de português, começaram a me ensinar várias coisas que eu pedi ali para eles. E eu fui aprendendo ali por conta própria, né? E quando minha mãe estava em casa, eu vinha para casa e dormia em casa. Quando ela não estava em casa, eu dormia na rua. Dormia na rua para não ter problemas, porque meu pai me agredia em casa. Meu pai não era ruim, gente. Meu pai sempre foi um excelente pai. Um pai maravilhoso. Mas naqueles tempos, meu pai não estava bem. Meu pai realmente estava transformado. Meu pai estava mudado, especialmente comigo. Bom, mas eu quero aqui respeitar a memória do meu pai, que já dorme, já descansa. Depois disso, meu pai mudou completamente, virou uma pessoa totalmente diferente, mas eu passei por essa fase muito ruim da minha vida, onde eu tinha que dormir na rua, sem tomar banho, com fome. Algumas pessoas acompanharam o que eu estou falando. O Sidão, que é músico também da congregação, faz comum lá no Lavras hoje. O irmão Washington, que Deus recolheu num acidente de carro. Por muitas vezes ele falava assim para mim: vamos dormir lá em casa lá, Zacarias, vamos dormir na garagem, ninguém vai ver, pô. De manhãzinha você sai. Eu falei: não, Washington, fica em paz. Seus pais vão ver, sua mãe vai ver, não vai gostar. Eu durmo aqui mesmo. E por muitas vezes ele fez questão de ficar do meu lado, ali na pracinha, onde eu dormia no banco. Meu travesseiro era meus cadernos, meus livros que eu estava estudando, minha Bíblia, minha bicicletinha ali amarrada ali. E eu passei por isso. Eu praticamente estava numa situação de morador de rua, sem minha mãe saber. Porque quando ela estava em casa, ela não deixava eu dormir na rua. Mas ela trabalhava, né? Um dia sim, um dia não. Eu fui passando por isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: mãe, eu estudei bastante aí, eu quero passar no concurso da polícia. Só que eu fui lá ver, tem que pagar. Eu sabia que tinha que pagar. Será que a senhora tem algum dinheiro? Eu lembro como se fosse hoje. Ela tirou R$5, me deu R$5. E R$5, gente, era como se fosse hoje, sei lá, R$70. Era muito dinheiro, R$5. Era dinheiro de comprar mistura, comprar gás. Ela me deu aqueles R$5. Eu falei: não, mãe, é muito dinheiro, eu não sei nem se eu vou passar. Não, meu filho, vai lá. Eu fui
Fui lá me inscrever para a prova, com aquela roupinha que eu tinha simples, né? Fui passando por baixo, pedindo para o motorista deixar eu passar por baixo. Cheguei lá no Panelão, me inscrevi. Panelão é um prédio da polícia, né? E um prédio administrativo. Me inscrevi para a prova, paguei. E a prova já era no outro dia. Olha que interessante. Então eu fui, fiz a prova. E o resultado, inclusive, saiu no mesmo dia. Eles começaram a chamar ali aquela galera e tal, chamaram todo mundo ali pra frente. Eu pedindo para me chamar, né? De repente a sala foi esvaziando, sobrou eu e mais umas 10 pessoas. Tinha umas 200 pessoas na sala, eles chamaram todo mundo lá pra frente. Sobrou eu e mais umas 10, 15 pessoas. Lembro até hoje, das pessoas que sobrou ali naquela sala chamava-se Pantaleão. Deve estar na polícia hoje, deve estar aposentando já. Pantaleão. E eu sei que eu fiquei uma tristeza, porque não me chamaram, né? Não me chamaram. E de repente ele falou ali na frente assim: bom, gente, esse pessoal que eu chamei aqui, esse pessoal, infelizmente, foi reprovado na prova da polícia. Vocês têm um mês para se inscrever de novo, se quiser, mas foi reprovado. E esse pessoal que sobrou aqui, parabéns, vocês foram aprovados. E aí eu fui aprovado. Fui aprovado na prova da Polícia Militar, a primeira fase. Enfim, eu fui passando em todas as fases da polícia ali. Cada fase que você passava, você tinha um carimbo, você recebia um carimbo numa folha. Passei no exame psicológico, psicotécnico, passei em tudo. Passei, inclusive, na investigação social. Mas isso eu conto depois, porque foi um verdadeiro milagre isso. E então eu fiquei aguardando me chamar. E nesse período que eu estava aguardando me chamar, como eu falei para vocês, eu fazia um biquinho aqui de pintura, outro biquinho ali de servente de pedreiro, e passando por esses problemas em casa, não conseguia dormir em casa, dormia pela rua. Ninguém sabia dessa situação. Poucas pessoas sabiam. Sidão e o Washington, as pessoas que sabiam dessa situação. E eu, enfim, fui atravessando por aquela turbulência ali e aguardando ser chamado para a polícia. Eu confesso para vocês que eu já tinha até desanimado, porque passou muito tempo, já tinha passado quase um ano e não me chamavam, né? Não me chamavam. E eu dormindo na rua, hora dormia na rua, hora dormia em casa, né? Fome, magro, pesava uns 59 quilos mais ou menos. E aí eu, um dia, recebi a notícia que tinha chegado uma carta para mim. Então eu corri em casa, peguei a carta e era a convocação da polícia. Fui chamado para servir lá no quartel General Júlio Marcondes Salgado, no quartel de Pirituba. Lá. Eu não estava acreditando naquilo, sinceramente. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu nem li aquele papel direito, sabe? Sei que eu me apresentei lá, eu fui, não tinha dinheiro, eu fui passando por baixo nos ônibus, pedi para passar por baixo lá no metrô, sabe? Fui pedindo carona até chegar lá no quartel, cheguei cedinho. Quando eu cheguei lá, tinha uma verdadeira multidão de alunos, uma multidão. Além dos alunos que já tinha lá na Escola de Soldado, tinha a nossa turma de 1996, a turma 966 e 967, né? Era mais ou menos uns 400 alunos. E eu cheguei ali, gente, cheguei de calça social, camiseta social, branca, meio suja até, um óculos que eu tinha, que ele era fotocromático, né? Cheguei meio cabeludo, com a barba por fazer, né?
fome. E eu me misturei ali no meio daquela multidão. Para mim ia ser só uma reunião, né? Mas aí eu comecei a reparar que estava todo mundo uniformizado. Todo mundo estava de calça jeans, camiseta branca, camiseta Hering branca, sapato preto, meia preta, bem engraxado, cabelo cortado, barba bem feita. E eu ali no meio, todo bagunçado, uma calça social azul marinho, uma camisa social de manga comprida. Até dobrei ela assim para dar uma disfarçada. Estava meio suja até a camisa. E eu, no meio daquela multidão, eu falei assim, acho que vai passar batido, né? Vai passar batido, tem muita gente, ninguém vai ver. Eu pensava que era só uma reunião, não sabia que já era para se apresentar para o ralo, né? E aí os sargentos começou a chamar o pessoal ali, começou por 3, cobrir e tal, né? Tinha muito cara ali que já era militar do exército, já sabia, o pessoal foi fazendo a formação militar, eu entrei ali no meio e tal, cobrir e tal, ele foi ensinando ali e tal. Sentido, descansar, né? E nós subimos para o pátio lá de treinamento, e aquela multidão de alunos que estava perto de mim olhava para mim e ficava assim: quem que é esse cara aí, meu? Esse cara aí não é polícia não, cara. A roupa que ele tá é doido, cara. Esse cara é doido, meu. Olha a roupa dele aí, ó. Eu era o único diferente ali, gente. Tava todo mundo de calça jeans, todo mundo de camiseta Hering branquinha, sapato preto, bem engraxado, bota preta, barbinha feita, cabelo bem cortadinho, raspadinho. E eu de camisa social, calça social, um sapato preto furado. Embaixo tinha um buraco assim embaixo do sapato. E eu coloquei papelão e plástico. E tinha meia. A roupa estava até meio suja. Era o que eu tinha. Não tinha outra coisa. Eu não tinha outra roupa. Só tinha aquilo só. Bom, e o pessoal ficou assim, também era tudo aluno, né? Ficou meio sem saber o que falar. Alguns me criticavam, e eu quieto também na minha, esperando o dia passar ali. Eu falei, provavelmente vai passar, né? O dia eles não vão perceber, amanhã eu dou um jeito, eu pego uma camisa, sei lá, com alguém, dou um jeito, vou dar um jeito. Bom, resumindo, os sargentos começaram a ensinar a gente a marchar. E aí começou a ensinar, veio um corneteiro, né? O corneteiro, inclusive, é o Tarcísio, hoje é sargento aposentado, mas ele era aluno da nossa turma e ele era corneteiro. E músico também da Congregação Cristã no Brasil, eu não sabia, né? Inclusive ele era cabo do exército, era militar já há muitos anos e virou soldado da polícia. E aí, então, eles começaram a ensinar a dar os toques ali de corneta pra gente, sentido, descansar, né? E aí a gente começou a treinar para fazer a apresentação para o governador, que na época era o Mário Covas. Então subiu lá no palanque, subiu o Major Pinheiro. Esse major era bravo, rapaz, pelo menos o jeito dele era bravo, né? Tinha o rosto tudo enferrujadinho assim. O Major Pinheiro começou a falar no microfone como que a gente ia ter que fazer. A gente ia sair fileira por fileira, né? Acabava uma fileira, começava outra fileira. E a gente ia fazer a curva lá na frente e passar em fila assim, marchando em frente do palanque. Quando a gente ia passar pelo palanque, a gente ia bater continência, prestar continência para o major. Ele falando, olha, vocês vão passar aqui e vocês têm que prestar continência para mim. Encara feio, olha mal para mim, com cara de mal, e presta continência. Depois que você passar, olha para frente e desfaça a continência. É assim a apresentação. Eu falei, meu Deus, eu acho que agora eles vão perceber a roupa que eu tô. Eu falei, meu Deus, e agora?
E aí o pessoal foi marchando e tal, foi chegando a minha fileira. Quando eu pensei que não, chegou a minha fileira, não tinha jeito. E aí eu fui marchando ali no meio daquela galera. E quando a gente chegou na frente do palanque do Major Pinheiro, o pessoal prestou continência assim, olhou para ele e olhou para frente. E aí foi chegando a minha vez. E eu nem olhei para a cara dele assim. Eu passei reto, aí quando chegou na frente do palanque, eu prestei continência e olhei para ele assim, mas minha vontade era esconder a cara assim. Essa era a minha vontade, porque eu tava todo bagunçado. A minha roupa tava muito feia, gente. Tava muito feia. Camisa social, branca, ainda tava suja, meio dobradinha assim para ver se enganava. Calça social, um sapato preto feio, sujo, esburacado, sem meia. Imagina só, quando eu levantava a perna, a calça subia, parecia canela, cara. Uma coisa horrorosa. E o óculos meu ainda por cima fotocromático, a barba tava meio por fazer. O óculos meio escuro assim. Eu era o único diferente ali, cara. Imagina que coisa horrível. Que coisa horrível. E o Major Pinheiro pegou no microfone e ele falou assim: meu Deus do céu, que é isso aí? Começou a gritar. Que é isso? Aí ele chamou um policial lá e falou assim, era Dobro. Falou assim: Dobro, corre lá, Dobro, tira ele dali, Dobro, tira ele dali. É um louco, tira esse louco daí do meio. Aí eu falei, puxa, eu fiquei desesperado, né, cara? Eu vi que ele tava falando comigo, cara, apontando pra mim, cara. Eu fiquei desesperado quando eu pensei que não. Só sentia as mãos desse Dobro me segurando, um cara grandão. Me segurou e saiu me puxando de canto lá, me puxando assim como se tivesse pego um ladrão assim, né, meu? Me colocou de canto e falou assim: o que você tá fazendo aqui, meu? Você é louco, cara? Você é louco? O que você tá fazendo aqui? E eu, poxa vida, né? Meu, eu tava desesperado. Eu não sabia nem o que falar, cara. Com medo, né, velho? Aí ele me colocou assim no canto, né, meu? Cruzou os braços assim: o que você tá fazendo aqui, maluco? Quem deixou você entrar aqui dentro aqui, meu? Você tá pensando que isso aqui é brincadeira, cara? Aí eu falei pra ele assim: olha, senhor sargento, eu não sabia nem que o cara era, meu. O cara era capitão, cara. Eu falei assim: senhor sargento, eu passei aqui na prova da polícia. Eu passei, eu vou virar polícia. Recebi a carta, tudo. Ele falou assim: tá mentindo pra mim, rapaz, tá mentindo, cadê os papéis aí? Aí eu peguei a cartinha que eu tinha recebido, peguei inclusive aquele papel com um monte de carimbo que eu tinha passado na prova da polícia, né? Mostrei pra ele, ele começou a ver aqueles papéis assim, viu a carta, um aerograma nacional, né? Aquele papel cheio de carimbo, apto. Aí ele falou: rapaz, ele não acreditou no que ele estava vendo, né? Ele olhou pra mim assim, me mediu dos pés à cabeça, né? Não acreditou no que ele estava vendo. E aí ele simplesmente, cara, foi lá falar com o Major Pinheiro e foi assim, meio, sabe, sem, meu, não tô acreditando no que eu tô vendo aqui, né, cara? Chegou pro Major e falou assim: Major, ele é polícia. Aqui, ó, papelada, deu na mão do Major assim. Aí o Major ficou bravo, né, meu? Olhou assim pra mim, irritado, eu olhando pro chão. Falou assim: meu, o que esse cara tá fazendo com essa roupa aí, cara? O que ele tá fazendo com essa roupa aqui no meio, cara? Ele é louco? É louco esse cara, meu? Dá um jeito, meu, dá um jeito, some com esse cara daqui, pô. Aí esse capitão Dobro, ele veio, né, falar comigo e falou assim: escuta, meu, você não viu aqui, ó, cara, que era pra você vir com calça jeans, camiseta Hering, sapato preto engraxado, meia preta, cabelo cortado, baixinho, barba feita. Você não viu isso aqui, cara? Aí eu olhei pra ele e falei assim: capitão, sargento,
Eu não tenho roupa, filho. Eu não tenho roupa. A única roupa que eu tenho é essa. Eu durmo na rua, Senhor. Perdoa, gente. Toda vez que eu vou contar isso, eu me emociono. Né? Eu durmo na rua. Eu durmo na rua. Eu vim aqui passando por baixo do ônibus. Eu vim passando por baixo, pedindo para passar por baixo, pedindo carona. Eu não tenho roupa, Senhor. A única roupa que eu tenho é essa. Meu, aquele capitão, cara, ele encheu o olho de água, cara. Se emocionou, cara, de ver aquilo. De ver o esforço de um cara. O esforço de um cara que tava dormindo na rua, cara, para virar policial. Ele se emocionou com aquilo. E esse cara, ele me levou lá para baixo, ele me acalmou. Eu tava chorando. Ele me acalmou, me levou lá para baixo, lá para onde fica as salas de aula. E aí ele me arrumou um monte de roupa lá para eu escolher, calça jeans, camiseta, né? Aí me arrumaram um barbeador, eu fiz a barba. Me deram alguma coisa para eu comer, que eu tava com fome. E aí eu subi lá pro pátio, bem arrumadinho. Me arrumaram um coturno bem engraxado, cara, né? E eu subi lá pro pátio, me misturei lá no meio dos alunos. E aí eu fiz a minha escola de soldado. Comecei a morar ali no quartel, porque não tinha como vir para casa, né? Minha casa era realmente um verdadeiro inferno. Eu fiquei morando ali no quartel e fui passando a minha escola de soldado ali. Enfrentei várias dificuldades. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas tentaram fechar essa porta várias vezes para mim. Não foi pessoas, não. Estou me referindo às potestades do ar, às hostes espirituais da maldade. Quem é crente sabe o que eu estou falando. Tentaram fechar essa porta para mim várias vezes. Não foi uma nem duas vezes. Mas Deus disse para mim: eu vou abrir uma porta para você com a chave de Davi e ninguém vai fechar essa porta. Lembra-me como se fosse hoje. Fui buscar a palavra na minha igreja, lá no Uva, uma igreja aqui perto de casa. Quem estava pregando a palavra, Deus deu uma palavra para ele. E na palavra, no livro de Apocalipse, falava assim: tem alguém aqui que está querendo prestar um concurso público. E Deus diz para você: pode prestar o concurso público, porque esse desejo que você tem de entrar nesse concurso público não é seu esse desejo. Foi eu que coloquei esse desejo no seu coração. E Deus diz para você por essa palavra: eu vou abrir essa porta para você com a chave de Davi e ninguém vai fechar essa porta. E eu enfrentei várias dificuldades, meus amigos, desde o começo até o dia da minha aposentadoria. Eu enfrentei várias dificuldades, mas a porta que Deus me abriu, ninguém fechou. Hoje eu sou veterano da Polícia Militar. Tá vendo isso aqui, ó? Eu sou um veterano da Polícia Militar. Mas porque Deus prometeu, Deus me colocou na polícia e Deus permitiu que eu chegasse até a aposentadoria. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para chegar em várias pessoas que às vezes estão aí passando por dificuldades, né, e acredita que não dá para, eu não vou sair dessa, eu não vou conseguir sair dessa. Confie em Deus. Deus, ele tem a chave de Davi nas suas mãos. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas a porta que ele abre, ninguém fecha. E eu sou testemunha disso. Tá bom, meus amigos? Um
forte abraço a todos. Que Deus te abençoe. Eu pedi só mais uma coisa para vocês. Comentem esse vídeo, compartilhem, inscreva-se aqui no canal, compartilha. Quanto mais vocês comentarem, você pode fazer essa mensagem chegar em mais pessoas, em pessoas que talvez estejam precisando ouvir um testemunho de fé. Tá bom, minha gente? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.